Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje vamos aprender como trabalhar com atributos e métodos estáticos e também como utilizar um método destrutor. Por exemplo, a nossa classe pessoa tem os atributos nome e idade. Esses atributos são referentes a cada objeto que vai ser criado a partir dessa classe. Só que tem um detalhe: se eu quiser saber, por exemplo, o número de pessoas que foram criadas a partir do meu objeto do tipo pessoa. Para isso, eu preciso criar um atributo. Todos os atributos preferencialmente têm que ser declarados com visibilidade ou nível de acesso privado. Daí eu preciso utilizar a palavra reservada static, que significa estática. Quando eu declarar a palavra estático na frente, na hora que eu vou definir um atributo, eu estou dizendo que esse atributo ele é um atributo da classe. Então, ele vai ser do tipo inteiro e eu vou armazenar o número de pessoas. Eu abreviei aqui número para não ficar um nome muito grande, mas o correto é colocar um nome grande mesmo. Daí, aqui dentro do meu método construtor, toda vez que eu criar uma nova pessoa, eu preciso adicionar no número de pessoas mais um. Vou fazer um outro detalhe aqui que é importantíssimo. Eu posso já inicializar minha variável número de pessoas com 0 lá fora, sem problema. Só que tem um detalhe. Eu tenho que dizer que para a minha classe, eu quero pegar o atributo estático dela e aumentar em mais um. Para isso, eu tenho que informar o nome da minha classe, dois pontos. Toda vez que eu uso esse operador, dois pontos, eu estou fazendo referência a um atributo que é estático. Daí eu digo qual é o atributo que eu quero me referenciar. Eu só tenho um atributo estático na minha classe, que é número de pessoas. O número de pessoas vai receber mais um, que é mais. Desta forma, eu estou dizendo que a minha classe pessoa tem um atributo estático chamado número de pessoas que vai receber mais um. Essa é uma das formas que a gente pode fazer. Só que, ao invés de eu declarar o nome da classe aqui, uma forma mais moderna e adequada no PHP é utilizar a palavra reservada self. Feito isso, salvei. Lembrando a aula anterior, como o nosso atributo ele é privado, então eu preciso criar um método de acesso para ele. Então aqui, acima do meu método específico, eu vou criar um método que vai ser público, estático, porque eu vou ter acesso a um atributo do tipo estático, então o meu método de acesso também tem que ser estático. Function get número de pessoas. Eu preciso dar um return justamente naquele meu atributo estático, que eu poderia fazer assim, pessoa, dois pontos, mas nós já vimos que o mais correto é utilizar a palavra self, número de pessoas. Então eu criei um método chamado get número de pessoas, que é um método estático que vai me retornar o número de pessoas, que é um atributo do tipo estático. Eu vou salvar, vou aqui no meu programa principal e abaixo aqui da criação dos dois objetos do tipo pessoa, eu vou digitar um comando echo, entre parágrafos, eu vou escrever número de pessoas e vou concatenar com a seguinte chamada: o nome da minha classe pessoa, dois pontos, porque eu vou fazer referência a um atributo que é estático, e eu vou chamar o meu método estático chamado get número de pessoas. Feito isso, eu vou salvar, vou lá para o meu navegador, acessar a minha página, observe que aparece aqui em cima, número de pessoas 2. E se eu criar mais pessoas, por exemplo, se eu vier aqui e criar pessoa 3, salvar e atualizar, observem que aparece aqui o número 3. Retornando para o código, vimos então como criar atributo estático, que é um atributo que faz referência à classe e não aos objetos criados a partir dessa classe, e vimos também como criar um método estático para poder pegar as informações acerca deste atributo estático. O nosso atributo estático foi justamente o atributo número de pessoas, que foi para a gente contar quantas pessoas eram criadas a partir da nossa classe. Agora tem um detalhe, nós temos um método construtor. Agora que nós já temos
uma funcionalidade de contagem, nós podemos ver, por exemplo, como funciona o chamado método destrutor no PHP. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. O método destrutor ele é um método mágico do PHP, assim como o método construtor. Toda vez que você instancia um novo objeto a partir de uma classe, e daí você utiliza a função unset para poder tirar a referência acerca daquele objeto, aquele objeto está em memória, porém ele deixa de existir com uma referência, com um endereço conhecido pelo PHP. Daí o garbage collector, que é um recurso que o PHP tem, faz o quê? Quando a aplicação é executada, ele vê, existe algum objeto que não tem uma referência? Se não tem, eu vou destruí-lo, ou seja, eu apago ele. Então o garbage collector é o coletor de lixos do PHP. O destrutor faz o seguinte, ele é executado quando um objeto deixa de existir, ou seja, quando o objeto é destruído. Então se eu destruir um objeto do tipo pessoa, vai ser chamado o método destrutor da minha classe. O que eu posso fazer aqui? Aqui a gente tem um exemplo bem simples. Se toda vez que eu crio uma pessoa eu adiciono mais um, então eu posso criar um método destrutor com a palavra reservada underline underline destruct. Não preciso passar parâmetros, tá? Só se fosse necessário. E o que esse meu método destrutor vai fazer? Basicamente, toda vez que eu perder a referência de um objeto da classe do tipo pessoa, eu preciso fazer -1. Ou seja, para a minha classe pessoa, eu vou acessar o atributo estático número de pessoas e vou fazer -1. Vamos fazer um teste. Lá no nosso programa, nós vamos utilizar a função unset. A função unset ela serve para a gente tirar a referência de uma variável. A variável pessoa3 é uma variável do tipo pessoa, é um objeto do tipo pessoa. E se eu fizer um unset em pessoa3, pessoa3 deixa de existir. Então aqui eu estou tirando a referência ao objeto pessoa3. Então eu tenho 3 pessoas criadas, mas aqui eu dei um unset em pessoa3. Eu tirei a referência. Lá na hora que eu for ver o número de pessoas, não tem que aparecer 3, tem que aparecer 2. Salvei as alterações no Ctrl S, vou lá no meu navegador, aqui está 3. Se eu atualizar, tem que aparecer 2. Volto para o meu código. O método destrutor, ele não é um método muito comum de ser utilizado. Ele é utilizado em situações bem especiais e bem específicas. Então, se você estiver manipulando um arquivo, você abriu ele lá no construtor, lá no destrutor você pode definir, por exemplo, o fechamento desse arquivo. Se lá no construtor você iniciou uma conexão, no destrutor você pode finalizar a conexão. E assim por diante, existem várias aplicações. Na próxima aula nós vamos aprofundar nos conceitos de programação orientada a objetos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!